Olá, 12 de novembro de 1906. Santos Dumont decola no seu 14 bis em Paris sob olhares de uma multidão e ganha o título do concurso promovido pela Federação Internacional de Aeronáutica. Passa a ser considerado o inventor do avião. Em 1903, os irmãos Wright, americanos, anunciaram discretamente o que seria, na visão deles, o primeiro voo de avião, realizado em 17 de dezembro de 1903. Só 5 pessoas testemunharam isso. E eles mesmos fizeram questão de não divulgar muito, preocupados com os direitos autorais e com o que poderiam receber com isso. 1903, 1906, até hoje é quem discute o pioneirismo. Afinal, quem inventou o avião? Para nós, brasileiros, e para os franceses, não há dúvida, foi Santos Dumont. Mas os americanos continuam insistindo que foram os irmãos Wright e contam com o apoio inglês e de outros países. Fomos conversar com um dos maiores pesquisadores brasileiros sobre essa questão, o físico Henrique Lins de Barros. Oi, Henrique, bem-vindo aqui no nosso contato do Tome Ciência. Eu preciso esclarecer antes o povo que o Henrique é praticamente o primeiro conselheiro no formato do programa, está desde o início, né, aturando a gente aí, ajudando. Nós vimos que os irmãos Wright aparecem como grandes inventores da aviação. É uma tendência sempre dos americanos falarem, né? Qual é a diferença de data? Quem fez primeiro, realmente, um voo tripulado? O voo completo em avião, quem fez primeiro foi Santos Dumont. Tá? E o voo dirigido foi Santos Dumont, em balões, dirigível. Então, vale a pena olhar um pouco essas diferenças. O que o Wright se fala do Wright, se faz uma história às avessas, ou seja, pega hoje e olha para trás o que aquele avião tinha. O que Santos Dumont fez foi desenvolver toda a tecnologia, toda a inovação, até chegar ao avião. E a dúvida que tinha no início do século passado, era saber o que é um avião. Avião é uma coisa que voa, sim, mas uma pedra voa também. Então, você tinha certos critérios. O aparelho chamado de avião, aeroplano, ele deveria ter condições de efetuar um voo próprio, sem auxílio externo, sem vento, em terreno plano e com um piloto. Sair do chão, voar e chegar ao chão inteiro. Então, essa diferença é fundamental no início do século XX para diferenciar o que é um avião, esse aparelho, ou o que é um planador, por exemplo, que você joga de uma encosta e ele Com a voa. resistência do vento, ele se mantém, né? Então, essa diferença é fundamental. Agora, no caso da obra de Santos Dumont, o que é muito importante é o seguinte: Santos Dumont está desde 1897 desenvolvendo e evoluindo com a aviação. Em 1897, ele inventa o primeiro motor a petróleo, que a gente chamaria motor a gasolina. Primeiro motor a petróleo útil para a aviação. Isso ele projeta, constrói e experimenta, dá certo. É um motor de 3,5 cavalos, mas aplica no seu primeiro dirigível, no segundo e no terceiro. Faz vários voos muito precários. No terceiro dirigível, ele muda a forma, faz uma série de outras inovações. Para ele fazer isso, ele mudou o tecido. O dirigível desse era feito com pano. Ele passou a usar seda japonesa. Passou a não usar cordas, cabos, para sustentar a barquinha, mas sim cabos de aço. Né? Mudou o tipo de verniz e uma série de outras inovações que ele introduziu e que permitiu que, no futuro, os dirigíveis franceses, por exemplo, e vários outros, fossem dessa forma. Não são que nem os Zeppelin. Zeppelin é uma estrutura metálica cheia de balões de hidrogênio no interior. Os dirigíveis de Santos Dumont não têm uma estrutura interna, é a pressão do gás que mantém a forma. Então, isso tudo ele fez e despertou o interesse da indústria de petróleo. Em 1901, ele ganha o Prêmio Deutsch. É o prêmio
daquele aparelho voador que, saindo de um ponto pré-estabelecido, contornasse a Torre Eiffel e voltasse ao ponto estabelecido em meia hora. Isso era um importante prêmio, não só do valor, que era altíssimo, mas para você garantir que aquilo era de fato dirigível. Ele fazia uma missão, ele vai e volta. Isso vai modelar todo o desenvolvimento aeronáutico de Santos Dumont, inclusive. Vem cá, mas por que os irmãos Wright aparecem sempre... Não fizeram o primeiro voo, foi depois de Santos Dumont. Por que eles ficaram com essa fama assim? Porque em 1903, os irmãos Wright experimentaram o Flyer 1. É um aparelho, um avião, entre aspas, um avião que conseguiu fazer um voo com vento de quase 50 km por hora em Dayton. Então, ele saiu do chão devido à presença do vento. Era tão forte o vento que o avião, quando chegou no final do voo, e os irmãos Wright tentaram levar para o início, o vento carregou o avião sozinho. Então, mas outra coisa que era importante para qualquer prêmio da época era o fato de que o experimento tinha que ser público e anunciado com antecedência, para que uma comissão julgadora fosse verificar se aquilo aconteceu. É o mesmo critério que a gente tem no trabalho científico. Faz o trabalho científico e tem que aplicar para uma comissão, para um grupo, para avaliar o trabalho. Então, esse era um critério importante do início do século XX. Isso tinha que ser julgado, observado, e tinha que ser público, né? Nenhum desses critérios os Wright satisfaz, né? Não foi um voo público, não foi um voo anunciado com antecedência, não foi uma série de coisas. Mas os americanos depois vão pegar os voos de 1905, antes do 14 bis, 1905, que já é um outro avião mais desenvolvido, e eles conseguem fazer voos longos, de fato, mas dependendo da catapulta. O avião não tem a capacidade de levantar voo sozinho. Ele tem que ser usado a catapulta, né? Lançado ao ar e voa. Então, a diferença que tem do 14 bis é que o 14 bis ele pega trabalho feito por um inglês chamado Cayley, que faz estudo de voo com planadores. Depois ele pega experimentos de Lilienthal, que voa, de fato, em 1896, com planadores. Ele pega as experiências dos irmãos Wright em planador, para estudar a configuração. Ele pega os experimentos feitos por Voisin, no Stena, com um planador rebocado por uma lancha, e com isso ele calcula qual é a potência do motor que ele precisa para voar, e ele finalmente projeta o 14 bis usando uma configuração estranha, né? 2 asas, isso é a influência de um engenheiro franco-americano, Chanute, que mostrou que uma estrutura de 2 asas tinha estabilidade. Ele pega o australiano Hargrave, que desenvolveu essas estruturas. Ele junta todos esses dados e constrói o 14 bis. Uma coisa que todo mundo chama atenção é que o 14 bis tem um leme na frente, parece que ele anda de marcha ré. Aliás, o avião do Wright também tem um leme na frente. Mas por que isso? Porque ele entendeu, Santos Dumont entendeu, que colocando o leme na frente iria facilitar a decolagem. Ele inclinaria o avião com o leme, faria a frente do avião levantar e aí o avião voava e ia em frente. Um avião moderno normalmente funciona diferente. Você tem o leme atrás, o avião corre a uma certa velocidade, ele faz a cauda do avião ir para baixo e a asa inclina e ele sobe. É uma configuração bem diferente. Então, o Santos Dumont faz o 14 bis, que tem certas características curiosas. Eu acho que é o único avião do mundo que o piloto vai em pé. Isso porque ele é um balonista. Ele está acostumado a estar em pé para controlar. Ele introduz o diedro na asa para dar estabilidade, isso ele herdou do Hargrave. Ele usa a asa biplana, os 2 planos, de Chanute. Ele usou a potência do motor que ele estimou
vendo os experimentos do Voisin, ele viu os controles do Lilienthal e ele pegou uma influência enorme de vários outros inventores até fazer o 14 bis. Vem cá, O Henrique, 14 bis, por que que tantos estrangeiros juntos, com esse intercâmbio de informação que certamente foi necessário para construir, por que que ficou essa ideia dos irmãos Wright primeiro? Propaganda americana só? isso é bastante suficiente. Agora, veja o seguinte, você está antes da primeira década do século passado, você está até 1906, é o voo de Santos Dumont. Em 1908, vários outros inventores estavam voando, os Wrights inclusive. E os Wrights, que dependiam da catapulta, podiam voar quilômetros, enquanto que o 14 bis não dava para voar. Mas os inventores da época voavam distâncias muito menores, muito pouco tempo de voo. Então, os aviões Wright tinham uma eficiência muito grande, uma vez sendo catapultados, colocados no ar, né? E eles podiam voar. E então eles ganham o primazia. Lembra o seguinte, o piloto de avião, o que ele quer é voar. Não importa como, ele quer sair do chão e voar. Então, o avião do Wright tem realmente uma grande eficiência. Em 1908, que tem uma feira, um show internacional de aviões na França, e eles fazem sucesso, mas não ganham todos os prêmios. Quem vai ganhar os prêmios vai ser Voisin, Farman, Pioterri, outros. E o desenvolvimento da aviação se dá a partir de 1906. Depois do voo do 14 bis, os outros pilotos aprenderam a voar, fizeram outros inventos e voaram. Então aí começa uma enxurrada de inventores, né? Voisin, Farman, Pioterri, Curtiss, vários inventores estão voando. Em 1909, o avião do Wright, o Flyer 3, voava grandes distâncias. Em 1910 já estava praticamente fora do circuito, né? O desenvolvimento da aviação vai se dar fundamentalmente na França, nos Estados Unidos com Curtiss, mas com processos contra o Curtiss que os Wrights fizeram. Mas você tem vários inventores franceses que estão construindo aviões e voando, e começa um desenvolvimento rápido. E é tão rápido, para você ter uma ideia, na Primeira Guerra Mundial, a partir de 1914, entre 14 e 18, mais de 150 mil aviões foram feitos pela França, pela Inglaterra, pela Alemanha, poucos pelos Estados Unidos, né? Então, essa diferença é fundamental. No desenvolvimento de Santos Dumont, ele desenvolve um motor especial, um motor de invenção dele, que é usado até hoje, um motor de cilindros opostos, para o pequeno Demoiselle que ele fabrica. E ele experimenta o Demoiselle, faz uma série de alterações no Demoiselle, e até chegar ao que a gente chama de Demoiselle número 20, isso em 1808, 1909. 1908, 1909. O Demoiselle 20 é o primeiro avião produzido em série do mundo. O avião foi produzido para Clement Gaillard e foi disponibilizado das plantas numa revista de popular, permitindo que todo mundo que quisesse poderia construir o seu Demoiselle. Então, o Demoiselle foi construído na França, na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, né? Então, estima-se que mais de 100 Demoiselles foram feitos independentemente, e a Clement Gaillard produziu 50 aviões. Explica uma coisa, Henrique. Você está aí com conhecimento absoluto, mas você é um físico que não estudou a aeronáutica, a não ser por conta própria. Como é que você veio parar e ser um especialista como está sendo e como é, né, com documentários, com textos? Foi de onde que surgiu isso? A mania a gente não discute. A aviação é uma coisa que eu sempre gostei muito do avião. Eu e meus irmãos, a gente morava em Copacabana, e no 7º andar em Copacabana, e tinha uma janela que podia ver, eventualmente, algum avião passando. E a gente foi treinando o hábito de correr para a janela para ver o avião, quando o avião era interessante. A gente conhecia o avião pelo som. E esse avião não vale a pena correr, a gente já conhece. Então foi criando uma mania minha. Fazer aviãozinho, brincar de avião de papel, fazer avião elástico. Foi ficando uma mania. Como físico,
quando eu dava aula de física na PUC, a gente tem que estudar o movimento do corpo rígido e tal. E um exemplo muito bacana para estudar estabilidade é com o avião. O avião é um sistema que pode inclinar para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para um lado, para outro. Então, envolve os 3 eixos, né, de estabilidade. Então, isso pode fazer um tema bacana para uma aula. E aí eu fui entrando mais, e aí surgiu a pergunta natural, quem é que inventou o avião? E toda referência que a gente tinha, que a gente basicamente tem na cabeça, é que os Wrights fizeram avião. Quando você começa a pegar os documentos históricos, você vai ver que não é assim que acontecia no início, né? Foi mais a propaganda mesmo, né? Foi uma questão de propaganda, de divulgação. Claro, porque inventar o avião tem uma importância industrial enorme. Então, na hora que você diz isso aqui é um avião que voa, que é seguro, uma indústria toda se forma. Então, a propaganda americana é muito fácil. Por exemplo, eu poderia dizer, não, 100% dos filmes de avião, dos Wrights voando que a gente vê na televisão, são de 1908, são posteriores ao Santos Dumont. Não existe um filme do voo de 1903. Existem 4 fotografias. 3 não servem para nada, porque o avião não voou. No 4º voo, a fotografia que aparece lá longe, você mal vê o avião e já pousado. A fotografia mais tradicional, que é o avião saindo do trilho e o Wilbur correndo ao lado, aquele avião que está na fotografia cai imediatamente depois. Então, aquela fotografia não é um documento válido. Isso está escrito no diário de um dos irmãos, do Orville Wright. Ele fala, o primeiro voo caiu, sei lá, segundos depois. Então, isso você cria essa imagem, essa propaganda mesmo, de que os americanos são os primeiros. Né? E não se sustenta. Né? O voo que é homologado, tem o título de primeiro voo pela Associação Internacional da Aviação, 12 de novembro do 14 bis, é o primeiro voo que está oficialmente reconhecido pela Federação Internacional de Aviação. Isso no mundo inteiro. Mais a propaganda e mais a falta de trabalhar essas informações junto ao público, e depende um pouco de apoio dos governos, em particular do Brasil. Aí tem um problema que eu acho que é equivocado. Eu acho que o 14 bis, por exemplo, foi refeito em 2006, foi feito um novo, usando as plantas que a gente tinha à disposição, as fotografias e tudo, lá por uma pessoa do Goiás, Caldas Novas, o Alan Calassi, e o 14 bis refeito, quer dizer, é uma réplica, voa mal, mas voa a distâncias grandes. E aí pergunta, mas por que o Santos Dumont não voa por distâncias grandes? Porque ele não era piloto, ele não sabia voar. Ele teve que aprender a voar. O 14 bis não é um avião útil, é o primeiro que ensina aos outros como é que se faz um avião. E o Demoiselle é um avião, é um ultraleve bom. Né? É um ultraleve que foi comprado por Roland Garros, em 1910, que usou durante a Primeira Guerra Mundial, que aprendeu a voar com o Demoiselle, que foi o grande ás da Primeira Guerra Mundial. O Demoiselle nunca foi na guerra, mas o Roland Garros aprendeu a voar com o Demoiselle. Eu acho que agora não restou dúvida. Você garante, pelos dados que tem, de que o primeiro voo é nosso, né? O Brasil, no caso Santos Eu Dumont. acho que, por exemplo, 14 bis, se a gente for olhar direito, ele adaptou o motor correto, ele introduziu o diedro nas asas para estabilidade, ele introduziu amortecedores na roda, porque o 14 bis tem roda, o do Wright não tem. Ele inventou o aileron, que é um instrumento importante do avião. Então, várias outras coisas. Mudou o tecido, o verniz, resistência. Olha,
Mas aí é fácil fazer história, entende? Aí você vem de agora e volta para trás. Você mostra que no futuro tudo pode ser o Concorde. O Concorde também tem asa, também tem motor, também tem, entende? Isso não prova nada. O que mostra só é como Santos Dumont foi um inovador, mudando material, motores, vernizes, cabos, tudo. Está tudo Perfeito. ali. E deu as instruções usadas até hoje. Por exemplo, qualquer piloto de avião, antes de voar, ele verifica no avião se as coisas estão certas, né? Se os atuadores estão funcionando, se está tudo certo. Isso o Santos Dumont usou como regra quando ele fez o voo com o dirigível número 6 em Mônaco, que saiu e não fez uma verificação e caiu com o dirigível. E ele diz depois, antes de voar, você tem que fazer o checklist. Você tem que ver o que é importante, se está tudo certinho para fazer o voo. Isso é usado até hoje, né? Então, várias coisas assim, a situação do Santos Dumont é enorme. Na década de 1910, perdão, na década de 1910, a maior parte das notícias sobre voo que saíram no New York Times são de Santos Dumont. Os jornais não apareciam. Só vão aparecer depois. Mas no início, é Santos Dumont. Por exemplo, tem mitos que se viram. Que diz que Santos Dumont não fez o dirigível número 8, que tinha um problema com o número 8. Só que Santos Dumont fez o dirigível número 8, foi construído, voou pela primeira vez nos arredores de Nova York por um americano, Mr. Boyce, e caiu lá. Foi o primeiro voo de dirigível dos Estados Unidos, ocorreu com o dirigível 8 de Santos Dumont. Caiu, mas fazia parte, né? Isso ninguém sabe. Aí você cria a história de que Santos Dumont não gostava do número 8 e não fez o dirigível 8. É equivocado, está errado. Várias coisas assim, quando você faz uma divulgação de um conhecimento científico, se você não faz com fundamento, passa uma outra história que é muito difícil você descosturar. É complicado. Que foi o caso, então, né? Grande abraço, Tá hein? bom? Obrigado por tudo. Grande abraço. Tá, tchau, tchau. Nada. Depois de um breve intervalo, vamos saber quem foi mesmo Santos Dumont e o que ele inventou depois do avião. Não sei se dá tempo de tomar uma chuveirada no aparelho que ele inventou também.